ao vivo. Boa noite para você que está chegando aí, na graça e na paz do nosso Deus. É dia 20 de junho, né? Terça-feira. Estamos aqui para juntos meditar nas Escrituras Sagradas, trazendo no nosso coração as verdades estabelecidas por Deus na eternidade, que é a sua palavra. Então você que está ligadinho comigo aí, que já entrou aí, as pessoas que estão entrando, né? Já estão curtindo, os que já curtiram, que estão aí ao vivo, né? Estamos ao vivo. Eu peço para você, se quer cooperar agora com esse ministério, começa aí compartilhando, vamos compartilhando, né, nos grupos, né? Neste momento, nós estamos aqui para adorar o Senhor, louvar o seu nome, engrandecer o seu nome. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Então vamos juntos nesta fé. Maravilha? Nós estamos meditando nas Escrituras, trazendo aí a palavra de Deus, e de uma forma um pouco diferente do que você está acostumado, para que vamos trazendo aí um assunto que vem abordar a autoridade espiritual, onde falamos sobre autoridade espiritual, e hoje vamos voltar a continuar falando sobre autoridade espiritual. Mas ontem nós falamos sobre a autoridade espiritual no lar, na casa, nos lares. E hoje nós vamos falar sobre a autoridade espiritual na igreja. Maravilha? Então, ore por mim aí, vamos estar em oração, vamos juntos. Pai, em nome de Jesus, te damos honra e glória, te exaltamos. Cremos, Senhor Deus, no poder da tua palavra, que está escrito que nós temos que abrir a nossa boca e deixar que o teu Espírito fale nos nossos corações, e nós damos a liberdade para que o teu Espírito possa agir. Pai, nós pedimos que o Senhor libere seus anjos, que os seus anjos possam ministrar nesta hora, Pai, neste lugar, possa ministrar, Senhor, na casa, no lar, no trabalho, no hospital, onde este áudio chega, pela rádio ou pela TV web. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que sinais, prodígios e maravilhas venham acontecer nesta noite, que toda dúvida nos corações venha a ser tirada, toda indecisão, toda confusão, toda prisão venha a ser destruído pelo poder da palavra. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Pai, eu me humilho debaixo da tua potente mão e declaro que dependo de ti. Tu és meu Deus, o Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Nos humilhamos diante da potente mão de Deus, o Todo-Poderoso, para estar aqui nesta noite em comunhão com o Espírito Santo, que é Deus e que está presente em nossas vidas. Se Ele que é Deus, somente Ele que é Deus, pode colocar a palavra de vida, somente Ele pode glorificar Cristo, o ressuscitado. Então nesta noite, eu quero que você compreenda, não tem sentido estar aqui se não estiver debaixo da autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E sobre esta autoridade estamos aqui. Que eu quero dizer para você que o espírito do anticristo está agindo na face da terra. Ele sabe que o arrebatamento está chegando, então ele quer agarinhar almas para o seu reino. Quanto mais ele levar consigo para onde pela a mansão que ele tem de lago de fogo preparada para ele, uma banheirinha fervendo, entendeu? Uma fornalha, ele quer levar mais consigo. Mas nesta noite nós estamos aqui para destruir as obras do diabo, destruir toda a mentira de Satanás. Então quando nós falamos de autoridade espiritual, e nós vamos na palavra de Deus, eu quero falar sobre a autoridade espiritual constituída por Deus na igreja. A palavra de Deus diz: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus. Ordenação de Deus, Deus que ordenou as suas autoridades. Falamos da autoridade, vamos falar agora da autoridade espiritual, da autoridade da igreja viva. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Dentro
desse tema, deste foco, há milhares de versículos da Bíblia. Mas eu quero pegar a verdade estabelecida na palavra, para trazer no teu coração a luz que vem iluminar o seu ser, que é a palavra de Deus. Então, nós sabemos que toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade, que está dizendo autoridade, que não venha de Deus. Então, preste bem atenção, essa é a verdade. Então vamos falar agora da autoridade da igreja viva. Vamos lá. Outro tempo eu poderia falar assim: pega uma canetinha aí e vai anotando os versículos. Agora você tem o privilégio de ver na telinha a palavra. Estamos ministrando ao vivo, 20 horas e 7 minutos, e você tem o privilégio de ter aí o vídeo depois gravado gratuitamente para você. Então vamos lá. Estamos falando da igreja. Vamos ver a revelação que João teve. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então as 7 estrelas são os anjos. Então são autoridade constituída por Deus. Vamos voltar lá. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso que resiste a potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Então presta atenção, que é a palavra. Então Deus trata os pastores como estrelas. Diz: as 7 estrelas são os anjos, que são os pastores das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Por isso que o espírito do anticristo odeia a igreja. Por isso que o espírito de anticristo tem operado de uma forma na internet, em todos os meios, contra a igreja e contra as estrelas, contra os anjos. Mas você já viu alguém mudar alguma estrela no céu? Fala assim: vamos mudar a estrela, esta estrela não está legal ali no norte, vamos colocá-la no sul. O homem tem o poder de manipular as estrelas? Não. Deus tem o poder de pegar uma estrela e mudar ela, ou lançar ela no universo, tirar ela da estação. Deus tem o poder. Então vamos lá. Você está entendendo? Então quem toca na estrela, quem toca no anjo, somente Deus pode tocar. Você tem que orar, interceder. E vamos aí dentro da visão espiritual. A autoridade espiritual, nós estamos falando de autoridade constituída por Deus, e as estrelas, que são os anjos, somente Deus pode tocar. Então vamos lá. Agora Deus, Jesus, mostrou em Apocalipse. Eu não vou falar sobre escatologia, eu vou falar da visão que você tem que ter sobre a igreja. Porque muitos dizem: a igreja sou eu não preciso de igreja. Então você não crê em Jesus, porque Jesus constituiu autoridade. Ou você é uma autoridade constituída? Então toma uma posição. Quando Deus me constituiu uma autoridade e mostrou um bebezinho, eu tive que assumir a posição e cuidar desse bebezinho. E não fiquei para lá, para cá, para lá, não. Eu assumi a posição e firmei. Você vai ver os meus vídeos, vai ver as fotos, quando meu filho era pequeno, pregando a palavra, e sempre na mesma pegada. Porque Deus constituiu, é Deus que sustenta. Então o que eu quero que você compreenda isso: a autoridade é constituída por Deus. Então você é uma autoridade constituída por Deus? Glória a Deus. Mas ei, você tem que estar debaixo de uma autoridade, você tem que estar ligado no corpo, conforme está escrito na palavra.
porque isso é muito sério. Então a primeira igreja que ele escreve em Apocalipse está aí: escreve ao anjo da igreja, ao pastor da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas. Falou: da minha destra eu tenho as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então está a destra dele, ele está de olho em todos os pastores, apóstolos, está de olho, ninguém passa. Está de olho, é ele que está cuidando, ele próprio, está entendendo? Assim como os pastores estão cuidando das ovelhas, que é uma ordenação, e vão dar conta delas, se não cuidar bem, se não ensinar a palavra, Deus, ele está de olho nos seus líderes. Ele diz, ó, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro: conheça as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, eu não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te. Lembra-te do teu primeiro amor, quando você orava em línguas, jejuava, consagrava, né? Então lembra. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quanto não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Quer dizer, vou tirar você da igreja. Eu tiro você, eu mando você para onde eu quiser, eu mando você. Deus tem o poder de fazer o que Ele quer. Ninguém é dono de nada, Ele é dono de tudo. Então, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeio as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então ele vai escrevendo, vai falando mais coisas. Só estou lendo isso aqui. Vou ministrar escatologia. Eu só quero que você compreenda que Jesus está cuidando da igreja, está vendo cada líder, e ele só tem o poder de tirar. Se ele falar com o líder não quiser sair da posição porque ele está caído, daqui a pouco você tem uma notícia: o que aconteceu? Falando, morreu. Morreu? Mas como? Estava bom. Está entendendo? Então essa é a realidade. Ninguém pode peitar a autoridade que é Deus. Quem toca na autoridade que Deus constitui é o próprio Deus. Então você não pode tocar na autoridade. Tem muita gente brincando, tocando nas autoridades e sofrendo as consequências, né? Se rebelando contra as igrejas, contra líderes. Então nós temos que pregar o evangelho, o amor do evangelho. Mas se tem alguma mensagem direta, se Deus mandou, você é autoridade, vai lá no anjo direto, fala você e ele assim, ó. Jesus não falou que não é para mandar recado, é para ir lá assim. Não é para, primeiro você vê alguém pecar, vai você e ele só, mais ninguém. Isso é obra de Deus, né? Agora do diabo é esparrama, joga na internet e tal. Então vamos lá. Segunda, Esmirna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e último, é o próprio Cristo, que foi morto e reviveu. Conheça as tuas obras, tribulações, pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Está aqui. Nós estamos vendo aí, ó, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele não está falando para os bancos, não, está falando para o líder humano, ser humano.
Entendeu? Presta atenção. Jesus está cuidando bem da igreja. Ele tem o poder de cuidar da igreja. Então por isso serve de exemplo para mim e para você entender o mover de Deus. Vamos lá. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então se não existisse igrejas, querido, se não precisasse das igrejas, então ele ia falar sobre indivíduo, cada indivíduo. Mas cada um de nós temos uma responsabilidade de crer ou não crer, de ser salvo ou não ser salvo. Nós temos um único mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, o homem. Mas Deus constituiu a autoridade para ministrar e apacentar as nossas vidas. Você está compreendendo? Você fala direto com Deus, não depende de ninguém. Mas você tem que ser ministrado até que você cresça na graça e conhecimento da verdade. E se você chegar à estatura que Deus fala agora, eu te constituí a autoridade e vou tirar aquele anjo e vou colocar você naquele lugar. Então é Ele que manda. Eu falei agora atrás, na estrela ninguém muda. Quem toca nas estrelas é só Deus. Ninguém tem o poder de... Não tem nenhuma construtora aí, um arquiteto que pode mudar as estrelas do lugar. Só Deus. Então vamos lá, na terceira igreja. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isto, diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheça as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e se prostituísse. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrependa-te, pois quando não, eu em breve virei a ti, e contra ti eles batalharei com a espada da minha boca. Arrependa-te. Então nós estamos vendo Jesus cuidando da igreja. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Está entendendo? Então ele está cuidando, está vendo tudo. Quem está praticando, o que está praticando, o que está deixando de praticar. Então é ele que tem o poder de mover todas as coisas, mas ele chama a responsabilidade o anjo, a autoridade constituída por Deus. Vamos lá, Tiatira, quarta igreja. Maravilha. É o anjo da igreja de Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, aquele que foi crucificado, aquele que foi ressuscitado, o dono da igreja, o cabeça da igreja. Aleluia. Então o espírito do anticristo está aí combatendo e lutando contra a igreja. O espírito do anticristo já está na terra, está produzindo confusão na mente das pessoas. Há muitas pessoas perdidas. Mas ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele diz para o anjo e diz para mim e para você e para a igreja individual. E ao anjo da igreja está chamando a responsabilidade e a autoridade. Se Deus constituiu autoridade na igreja, para que constituir autoridade? Se não vale nada, se você não precisa da autoridade, se você não precisa, não, eu vou a Deus direto. Eu também vou, mas tem a autoridade constituída por Deus, que Deus ordenou para que faça os propósitos e os planos de Deus na face da terra. Porque todos nós somos mortais, somos levantados para discipular. E os discípulos de Jesus
Vem uma geração e vem a outra. Então um dia eu vou partir dessa terra. Então aqueles que foram ministrados tomarão o meu posto. Está entendendo? E continuarão a obra da palavra de Deus. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, Jesus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao ladrão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tem contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar a enganar os meus servos para que se prostituam e coma do sacrifício da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrepender das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Jesus cuida da igreja ou não cuida? Ele é o cabeça, ele constitui a autoridade, requer da autoridade. Ele está vendo o que cada autoridade está fazendo. Ele está vendo o que você está fazendo também, se você está honrando a autoridade ou desrespeitando. Depois nós vamos chegar nesse ponto. Vamos então agora, hoje é terça, vamos na igreja agora, hoje no culto de Sardes. Vai estar um cantor famoso lá, uma benção, né? Então vamos lá. Passamos para a igreja 1, 2, 3, estamos rodando. Sabe aquele negócio assim? Ó, meu pastor é Jesus, eu não preciso de igreja. Mas eu vou numa, eu não tenho compromisso com igreja. O negócio meu é com Deus. Então você está fora da palavra, querido. Você me perdoa. Deus está me usando, sabe por quê? Sabe por que Deus está me usando? Porque talvez se fosse outro, você ia falar, ele tem interesse em mim. Eu nem sei quem está me ouvindo. Neste momento eu não sei. Quem está me ouvindo? Está entendendo? Mas eu não estou falando de mim mesmo, estou falando que é a palavra, que é a verdade. Nós estamos aqui para fazer proselitismo. Há muitas pessoas dizendo que está expulsando demônio, mas está fazendo a vontade do diabo. Se você for contra a palavra, você está debaixo do jugo da maldição de Satanás. Então vamos lá. Nós estamos na quinta. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: diz o que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, conhece as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante, que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrependa-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então, olha, está falando, ó, você vigia, eu estou avisando. Deus está falando. Que isso, Edivaldo? Deus está falando, porque quando é a palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você que Deus está falando, não com a igreja com o anjo da igreja de Sardes. Pode ser outra igreja, outro nome. Deus está falando com ele no sonho, Deus está falando com ele na madrugada, Deus está usando o jumento. E se ele não ouvir? Aí você recebe aquela notícia: fulano morreu. Mas como? Ele estava bom, farto e fulminante. Mas como? É Deus que dá a vida e tira a vida. Nós não temos um Deus carrasco, mas temos um Deus justo. O reino de Deus não pode ser baderna, confusão, igual a do reino dos homens. Deus é justo. Lá em Atos dos Apóstolos, eu não me lembro o versículo, mas acho que é o capítulo 2, na seguir ali, ou 3, que diz que o povo desobedecia a Moisés, né? Murmurava, e perecia, né? Ficava enfermo, morria. Diz: aquele que não ouvir Cristo morre, ou morre espiritualmente, ou morre fisicamente. Virei contra ti, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscaria o seu nome do livro da vida, e confessaria o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos.
Presta atenção, ó. Jesus disse o quê? Que ele vai confessar o nome dessa pessoa diante do meu Pai. Olha a honra do meu Pai diante dos anjos. Então nós vamos aqui, ó. Vamos lá ver se eu pego aqui o versículo que fala aqui. Mas quero saber que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Deus a cabeça de Cristo. Então, você vê ele honrando a autoridade. E Deus, o Pai, deu todo o poder para ele, mas ele continua honrando o Pai ainda. Todo o poder no céu e na terra, está lá em Filipenses capítulo 2. Você pode ler. E retificando aqui, nem todo mundo que morre por uma justiça divina, tá? Não vai torcer o que eu estou falando não, mas acontece, tá? Porque morrer todo mundo vai, o tempo de cada um está determinado. João Batista é o maior homem nascido de mulher, morreu com 30 anos, foi? 30 anos, 31 anos, por aí, né? E aí, a morte não é o fim, mas a verdade é uma só. O homem, ele está sobre a autoridade máxima que é Deus. Então ninguém brinca com Deus, e Deus muda o tempo, as estações. Então, se você honra a Deus, você honra a autoridade constituída por Deus. Sabe por que o diabo prevalece na terra? Porque os homens desonram a autoridade, desonram a palavra. Então os homens passam a ser escravo de Satanás. Mas vamos lá na segunda agora, vamos na igreja de Filadélfia. Tem aquele assim, ó. Hoje vamos na igreja de Éfeso. Não, amanhã eu quero ir na igreja de Esmirna. Amanhã vai ter uma cantora na igreja de Pérgamo. Depois amanhã vai ter um pregador em Tiatira. Vai estar lá em Sardes, vai ser aquele irmão lá que morreu. E ressuscitou. Então deixa Filadélfia. Então, presta atenção, nós vamos chegar nesse ponto, tá entendendo? Não se sente ofendido, mas é uma realidade. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto: diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheça as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se diz judeus e não são, mas mentem, e eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei a hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Entendeu? Eis que venho sem demora, guarda o que tem. Então guarda o que você tem, querido. Você recebeu o perdão dos seus pecados, recebeu a salvação, então esteja debaixo da autoridade de Deus. Guarda o que você tem. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também do meu novo nome. Então, Jesus está cuidando da igreja. Aqui é o exemplo para você saber que o que está acontecendo aqui em Apocalipse está acontecendo em todas as igrejas onde tem os seus anjos. Pode ser que a igreja não tenha o nome de Laodiceia, mas está quadrada dentro aqui, ó. Essa verdade é para essa igreja e para esse líder. E se ele não lê o Apocalipse, Deus fala com ele em sonho, Deus vai usar o jumento se for preciso, mas Deus não deixa perecer sem ouvir a verdade. Então por isso que você não tem que se preocupar, você tem que orar e buscar a direção de Deus para a tua vida, tá? Mas você tem que estar debaixo de uma autoridade da palavra. Vamos lá na sétima igreja, Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz amém, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem me dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, como dizes: rico sou e estou enriquecido,
e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então não tem como enganar Deus. Jesus é o cabeça da igreja, ele está aqui falando, eu sou o cabeça. Então presta atenção, eu sou o cabeça e eu tenho os olhos que vejo o infinito. Aconselho-te que de mim compres ouro provado do fogo, para que enriqueça, e roupas brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Então é isto. Deus, Jesus repreende e castiga todo aquele que Ele ama. Aleluia. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Todo mundo gosta de pregar esse versículo, mas o texto é: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Você é a igreja, eu sou a igreja viva. Mas essa igreja viva, Deus levantou e constituiu autoridade. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, autoridade, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Não tem como uma pessoa falar que tem o Espírito Santo e resiste à autoridade. Se ele está em rebelião, eu fujo disso. Se eu sei que tem uma rebelião ali naquele território, eu estou saindo fora, porque eu não quero me misturar com rebelião, e não quero ser, entendeu? Perder todo o meu tempo de fé orando, para ser um discípulo de Lucifer. Está entendendo? Que é o princípio dele, espírito de anticristo. Porque Deus é que levanta a autoridade, é Deus que opera, é Deus que faz tudo. Ele é o dono da igreja. Agora o que eu quero que você compreenda, que não adianta você falar assim, não tem compromisso com a igreja. Segunda eu vou em Éfeso, na terça, se der eu vou em Esmirna, porque vai ter lá um evento. Mas também tem uma igreja, nossa, é demais, que ela é 100 km da minha casa, mas é muito bom, Bérgamo. Lá também tem um coral que eu adoro, nossa, demais. Aí depois você vai no Teatro, aí depois você vai em Sardes, aí depois você vai na Filadélfia. E da onde você é? Eu não sou crente, tá? Eu sou cristão, nem evangélico não sou, nem gospel, tá? O negócio meu de gospel não. Esse negócio de gospel tem algeriza. Tem muitas pessoas desse jeito, querido. Tá me entendendo? Não dá para entender mais nada, tá entendendo? Está falando gospel, evangelho, tem nojo do evangelho? Então vamos lá. Então presta atenção. Se você não está sujeito à autoridade, se você não aceita a autoridade, Deus tem trabalhado muito comigo dentro desse aspecto, dessa verdade. Mas eu paro assim, fico pensando, né? Eu sei que eu tenho que ministrar a palavra sem interesse. Eu não posso fazer proselitismo. Eu não estou te levando você a uma religião, a uma denominação. Não estou aqui criticando A ou B e nem defendendo ninguém. Mas eu tenho que pregar a palavra, porque esta é uma verdade que tem que ser pregada. Sabe por quê? Porque muitas pessoas estão morrendo. Muitos estão morrendo sem salvação. Eles se rebelaram contra a autoridade, caíram, ficaram 7 vezes pior do que o estado principal. Estão balbuciando ainda contra a autoridade, sendo que nem para eles tem. Ainda quer governar uma autoridade que é Deus que governa. Está entendendo? Então você tem que assumir uma posição no corpo de Cristo. Ou você está debaixo da autoridade de Éfeso, do anjo de Éfeso, ou você esteja debaixo da autoridade do anjo de Esmirna. Não adianta você estar aqui, depois estar aqui, depois estar aqui. Não assuma uma posição. Deus tem requerido de mim
para que eu venha dar um apoio espiritual, oração por uma pessoa, desde que ela não esteja debaixo de uma autoridade espiritual. Eu posso até motivar ela a orar, mas não posso apacentar essa ovelha que ela pertence a outro rebanho, sobre outra autoridade. E se você não pertence a lugar nenhum, você é presa fácil dos lobos devoradores. Os lobos que estão aí na internet, pregando contra a autoridade, pregando contra a igreja, falando que igreja somos nós, aqueles negócios de prédio, de igreja. São o espírito do anticristo, pessoas afiliadas a governos do aborto e de todas as coisas contrárias à escritura, são financiados por corrupção. Então eu quero que você compreenda que esse espírito do anticristo tem que ser dissipado. Quando você olha para Jesus Cristo, você crê em Jesus Cristo? Você é crente em Jesus Cristo? Mas eu quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Cristo, ele não teve usurpação de falar, eu também sou divino. Ele se humilhou a si mesmo, foi à morte de cruz e honrou a autoridade. E depois lá em Apocalipse, que nós vemos aí, ele confessando a autoridade do Pai. Há muitas pessoas perecendo, morrendo, porque elas não estão debaixo de uma autoridade. Um dia ela vai ali, um dia ela vai aqui, um dia vai ali, um dia vai aqui. Você assume uma posição. Você tem que assumir uma posição. Ou você é quente ou frio. Porque se você for morno, Deus vai vomitar você. Você é presa fácil. Se você vai ali, ali faz diferente, aqui faz de outra forma, e você fica batendo de frente contra a autoridade constituída por Deus. Então, a decadência dos homens, porque está escrito aqui na palavra: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. A condenação. Então, é o momento de você abrir o teu coração para a palavra de Deus e reconhecer que Jesus está olhando para a igreja, e para todas as igrejas. Não tem igreja perfeita na face da terra. Todas elas vai acontecer o que aconteceu nas 7 igrejas da Ásia. Jesus está vendo tudo e chamando a responsabilidade do líder, para que o líder chame a responsabilidade dos liderados. Mas dentro dessa igreja tem o joio e tem o trigo, e só vai separar no dia do arrebatamento. Então aqui na terra Jesus disse que não seria perfeito, teria o falso e o verdadeiro andando junto. Falso e o verdadeiro andando junto, é isso, o joio e o trigo. Então vamos lá. Em Éfeso nós encontramos uma igreja autêntica, apostólica. Esmirna, encontramos uma igreja perseguida, atribulada. Em Pérgamo, que em grego significa cidadela, uma igreja mundana, estatal. Em Tiatira, uma igreja corrupta. Em Sardes, uma igreja morta. Em Filadélfia, amor fraternal, quer dizer grego, amor fraternal, Filadélfia, uma igreja missionária, evangelista, fiel até o arrebatamento. E Laodiceia, que pertence a Laodice, igreja morna, apostata. Entendeu? Nós vamos fazer um resumo da visão. Agora você vai orar, vai ler a Bíblia, vai orar em línguas, vai receber o batismo com o Espírito Santo, e vai edificar o teu espírito, vai construir dentro de você as verdades de Deus, para você enxergar aonde você vai estar, debaixo da autoridade de uma igreja corrupta, ou de uma igreja morta, ou de uma igreja apostólica, autêntica, que prega o evangelho. Aí você vai falar para mim que não tem. Não, você está mentindo, porque tem muitos homens e mulheres de Deus na face da terra. É que se eu não tiver comunhão com Deus na igreja, diga comigo, o homem natural não consegue enxergar. O homem natural não conhece as coisas do Espírito, porque ele parece loucura. Eu dou risada, porque quando eu falo com o homem natural, ele discorda de oração em língua, discorda de tanta coisa que ele discorda, né? Oração do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. Sendo que a igreja, você falar que é crente, ela começou com Pentecoste, já foi inaugurada com Pentecoste. Então não tem como eu falar que eu creio em Jesus, não creio no Pentecoste.
Então não dá para entender mais nada. Então quando o homem é natural, não compra coisa do Espírito. Diga comigo, igreja, quando o homem é espiritual, ele entende todo mundo, e ninguém entende ele. Então o segredo para você é ser espiritual. Você aprendeu a ler a Bíblia? Então, você sabe ler? Então lê a Bíblia. Você não sabe? Tem Bíblia falada, põe no ouvido. Dorme com a Bíblia falada no ouvido, amém? Eu gosto de dormir com a Bíblia, com esse fone aqui, ó, com a Bíblia falada, é gostoso demais. Aleluia. Então vamos lá. Então eu vou dizer uma coisa para você. Se você é espiritual, você discerne tudo, ninguém te discerne. Se você é espiritual, você vai discernir a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia, e vai orar, e Deus vai te dar o discernimento, e você fala: eu quero estar debaixo de uma autoridade, de uma igreja autêntica, que prega o evangelho, e tem bastante, milhares. Se fazer uma outra análise das igrejas, tá? Que dá em Apocalipse, não estamos falando de escatologia, mas para você compreender que não tinha uma perfeitinho. Então vamos lá. Não tinha, você viu que eu li para você, e você pode ler de novo. Em Éfeso, nós vemos uma igreja que deixasse o primeiro amor, Deus pede o arrependimento. Na Esmirna, tereis uma tribulação de 10 dias, mas ser fiel. Deus, você vai ter tribulação, mas ser fiel. Até a morte, hein? Até a morte. Em Pérgamo, tens lá o que segue a doutrina de Balaão, arrependa-te, falso profeta, está entendendo? Falso profeta, profetiza um monte de coisa, mas não tem discernimento nenhum. O cara chega lá no lugar e fala: aqui está uma benção, estou vendo os anjos, daqui a pouco a coisa está andando para trás. Não é aquele profeta que fala assim: ó, arrependa-te, toma posição, muda, porque senão você vai cair em bancarrota. Esse profeta muitas pessoas não querem. Esse que é aquela que fala assim: não, está tudo maravilha, mas depois, meu querido, não tem maravilha coisa nenhuma. Tiatira tolerava Jezabel, entendeu? Também outra profetiza, falso profeta. Sardes, tem nome de que vive, está morto. Tem aquele nome assim, nome poderoso, sabe, aquele nome lindo, mas está morto. Qual mais a outra aqui? Filadélfia, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Então Deus está falando: eu abri a porta. Laodiceia, nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te. Então é essa a realidade da visão que nós podemos ter. Só que eu vou dizer uma coisa: em todos os lugares tem uma autoridade constituída por Deus, que você não pode se levantar contra essa autoridade. Então é melhor você se retirar na paz, sem motim, sem fazer fofoca, mexerico, na boa, e sair para outro lugar e servir a Deus com alegria. E chegando lá, honre a autoridade. Honre a autoridade. E você vai estar debaixo da unção, debaixo da bênção. Quando eu me desliguei do ministério, há 20 e poucos anos atrás, que nós pertencíamos, entendeu? Muitas pessoas pensavam até que nós ia abrir um ministério, juntar gente, mas o Espírito Santo falou: não, você vai pregar para quem não conhece o Evangelho, e você vai pregar para aqueles que estão afastados. Está entendendo? Então muitas vezes a gente dá apoio para as pessoas, para eles andar, mas depois a gente tira a mão. Mas agora você tem que andar. Você tem uma autoridade aí, ajude ela. Mas nós não podemos ficar apacentando alguém que está sob uma autoridade espiritual. Aí está errado. Já tem um líder. Como é que eu vou lá agora como líder liderar uma pessoa que é liderada por outro? E se eu tiver interesse em tirar essa pessoa que está sendo liderada para mim, eu estou sendo ladrão de homem. Ladrão não herdará o reino de Deus. A coisa é séria. Tudo que nós praticar em oculto, Deus está vendo. E tudo que nós fizer fora da palavra, nós vamos pagar. Então quando eu saí daquele ministério e fui fazer o que Deus mandou, não me liguei mais em lugar nenhum. Eu falava: vou me ligar lá. Ele falava: não, vou ligar lá não. Minha igreja, sabe o que era? Era as praças, eram os becos, eram os pontos de tráfico. Eu, minha esposa e meu filho pregando nos becos, nas esquinas. E hoje estamos pregando nos 4 cantos da terra. E Deus deu o ministério, e eu me firmei, e dependi de Cristo como cabeça da igreja. E aqui estou eu de pé, para a glória de Deus, com a cabeça erguida. Nunca roubei
homens de nenhuma igreja, nunca tirei alguém de uma igreja. Então o meu currículo não tem divisão, graças a Deus. Então muitos esperavam que abriu uma igreja, falavam, agora ele vai sair dali e vai abrir, né? E vieram atrás de mim, não, você tem que abrir, você, na época eu era pastor, não. Eu falei, não, Deus não mandou abrir não, acha, eu estou ficando, não vou não, vou fazer o que Ele está mandando. E assim eu fiz e faço até hoje. Obedecer é melhor do que sacrificar. E graças a Deus eu posso levantar minha cabeça e andar com a cabeça erguida, e orar e amar todos os meus irmãos de todas as igrejas, e pregar a palavra. No ministério que eu sou responsável, eu tenho que ensinar o que está na Bíblia. Se a igreja de Tiatira ou de Esmirna não concorda com o que eu estou ensinando, problema desse anjo, é ele Deus. Agora, a que está sobre a minha autoridade, eu tenho que ensinar conforme, senão eu vou dar conta. A palavra diz que eu vou dar conta no dia do juízo, entendeu? Começa dando conta já. Então essa é uma realidade que nós estamos vivendo, e você tem que tomar uma posição. Então se alguém, ele quer estar debaixo de uma autoridade espiritual, ser ensinado, discipulado, ele tem que assumir. E aí o diabo fala que isso é religiosidade. Não é religiosidade, isso é Bíblia, querido. Você tem que tomar uma posição. Já viu aquelas pessoas que ficam correndo lá e presa fácil? Você vai tomar uma posição, vai honrar a tua autoridade, vai respeitar a tua autoridade como homem de Deus. E se você honrar o profeta na qualidade de profeta, você vai receber galardão de profeta. Mas se você ficar ciscando para lá e para cá, eu estou vendo um monte de gente perecendo. O diabo entrando nas casas, destruindo os filhos, destruindo o casamento, acabando com tudo. Sabe por quê? Porque estão batendo de frente contra a autoridade espiritual, que são os pastores, apóstolos, homens de Deus, que Deus constituiu na face da terra. Se dentre eles tem o que você viu aí nas 7 igrejas, é Deus que vai cuidar. Você tem que cuidar de você, tomar uma posição hoje. Uma posição hoje. A posição que eu tomei há 32 anos atrás, aceitei Jesus numa casa, fui levado para uma igreja, e ali eu aceitei a autoridade espiritual sobre a minha vida, e ali eu recebi a palavra, o ensinamento, e honrei os meus pastores. Nunca me rebelei contra eles, ajudei eles o máximo que eu podia. Eu trabalhava a semana inteira viajante, final de semana eu ia pregar o evangelho, evangelizar, abrir igreja no ministério. Eu era novo na fé. Eu olho para trás, eu dou glória a Deus, porque o que eu fiz no passado não tem como fazer hoje. Hoje é diferente, vai mudando, não é verdade? Hoje nós estamos indo na África, hoje nós estamos indo na Ásia, hoje nós estamos indo no Ceará, estamos indo aí no Rio de Janeiro, o povo do Rio de Janeiro, né? O povo querido, do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, para trazer uma palavra. Vamos, queridos, derrubar esse espírito do anticristo. Vamos destronar esses espíritos que estão dividindo as igrejas. Se você honrar a autoridade, o poder da divisão vai cair, o poder de Satanás vai cair, e todos aqueles que estão promovendo divisão, estão trazendo um grupo para eles. Daqui um dia, Deus, ele perde, porque ele já não tem mais autoridade, porque é ladrão, não tem o Espírito Santo. Perde o Espírito Santo se não se arrepender. Agora, se arrepender, se reconciliar, ir lá, tratar, resolver, Deus ainda honra e abençoa, porque esse é o princípio de Deus, abençoar, perdoar, que as pessoas se arrependam. Mas precisamos entender o mundo espiritual. Ou você entra debaixo de uma autoridade que está te honrando, te abençoando, ou se você está debaixo de uma autoridade que você não está tendo o alimento, não está tendo o suporte, e o diabo está te engolindo, então você tem que sair e procurar um lugar onde Deus vai te guiar, e onde você vai ter o suporte do entendimento da palavra e te ajudar. Este é o ministério do Espírito Santo. Eu estou ministrando para você. Não te conheço, mas o Espírito Santo te conhece. Para de ficar correndo para lá e para cá. Para de ficar pecando contra a Bíblia. Vai ler Bíblia e exerça a função que você tem que exercer no corpo de Cristo. Aleluia. Cada um vai responder por si mesmo. Então nesta hora nós podemos
exaltar a Jesus Cristo, o nosso Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Aleluia, porque Ele está falando no teu coração, e todo o espírito do anticristo está sendo quebrado agora, está sendo destruído. E presta atenção, cuidado, Deus está levantando anjos, estrelas, para ter o joio e ter o trigo, mas é Deus que vai cuidar do joio e do trigo. Então cuidado quando você fala, porque muitas vezes um ministério com pouca gente faz a diferença muito mais do que com muita gente. Sansão, quando ele era cheio do Espírito Santo, com uma queixada de jumento, ele matou 1000 filisteus. Então nesta noite, pelo poder de Deus, legião de demônios estão sendo sucumbidos pelo poder da palavra e pelo fogo do Espírito Santo. Eu poderia estar aqui com 1000 pessoas e não poderia estar nessa telinha, falando por milhões de pessoas. Então cada um tem um chamado, o chamado é de Deus, e eu não nego o meu chamado, desde o dia que aceitei Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Mas não entro debaixo de uma autoridade que está debaixo de autoridade satânica. Pode ter o nome que for, eu vou orar, vou discernir. Espera um pouquinho. Ali diz que é assim, 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 mas ali eles adoram o bicho. Ah, adora, sim. Tem ali que adora. Não, não vou me sentar na roda dos escarnecedores. Eu vou me unir no corpo de Cristo, mas vou me unir com a palavra e com a verdade. Melhor andar em 2 do que andar em 1000. Está entendendo? Melhor ir para a guerra com 300 do que com 3000. Mas 300 corajosos, valentes, que não abaixa a cabeça para este mundo e nem para Satanás. Então o espírito do anticristo está urrando, está balbuciando, e esse espírito, para ser destronado desta pátria, tem que ter um discernimento, uma consciência do que é autoridade espiritual na face da terra. Há muita briga entre lideranças, e os liderados estão ficando tudo perdido. Eu me lembro que o meu pastor, saudoso pastor que já partiu para a glória, ele falava que quando 2 pastores brigando, era como 2 touros brigando, esparramava boiada. Então começam a brigar, as pessoas vão se desviando, vão se perdendo, trazendo prejuízo para o reino de Deus. Então nós não estamos aqui para guerrear com nenhum líder, nenhuma liderança, mas é Deus que age. Agora, nós honramos a autoridade máxima, suprema, que é Deus o Pai, e honramos aqueles que Ele constituiu como autoridade na face da terra, e que vão dar conta de tudo que praticam. Então o que você pode fazer nesta noite, é se arrepender dos seus pecados. Eu quero que você se arrependa, peça perdão para Deus quando você falou contra a autoridade, você pecou, peça perdão. Eu quero que você nesta hora se arrependa dos seus pecados, porque Jesus diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que venha um refrigério sobre a vossa alma. Que haja um arrependimento verdadeiro no teu coração, e que você tome uma posição no corpo de Cristo, e tome uma decisão, que você vai entrar debaixo de uma autoridade da palavra, e ali você vai marcar a sua geração como homem de Deus, como mulher de Deus. E que neste momento eu creio no poder da palavra de Deus, que este Cristo que foi vivo e foi morto, e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, e está vivo à direita do Pai, esse Cristo ressuscitado, Ele está cuidando da sua igreja, Ele está cuidando de você, Ele não quer que você se perca. Se você está sendo julgado, é para que você não seja condenado pelo mundo. Então nesta hora, arrependimento, arrependimento, e se convertam. Muitas pessoas que se levantaram contra líderes hoje estão caídos, praticando sexo de todas as maneiras, em bebedeiras, totalmente deturpado. E eles estavam numa igreja e a igreja estava tudo errado, o pastor estava errado. Quem estava errado? Ele, que se levantou contra a autoridade e o demônio engoliu ele. Há muitas pessoas desse estado, mas que nesta hora Deus quer te perdoar.
perdoar os teus pecados, para que você se levante nesta noite, se levante em arrependimento, e seja restituído na tua vida a alegria, seja restituído a alegria e o gozo da salvação. Que você possa nesta hora receber esta palavra e dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Aleluia, aleluia. Então nesta hora receba esta palavra. Isto, a pessoa chorando, sendo sacudido pelo poder de Deus, as pessoas que estão sendo iluminadas pela palavra de Deus, as pessoas que estão tomando uma posição no corpo de Cristo, e Deus está falando poderosamente, através da sua palavra. Receba o perdão dos teus pecados, receba a tua libertação. Por um caminho o diabo entrou na tua vida, por 7 está saindo, porque é onde há remissão, diabo nenhum fica. Neste momento, você que nunca foi em uma igreja, mas sempre falou mal de igreja, hoje você está aí perecendo. A doença entrou na tua família, mas hoje Jesus Cristo te ama e te chama. Ele foi crucificado, mas Ele foi ressuscitado, está cuidando da sua igreja, é a sua noiva. Jesus Cristo está vivo, e Ele quer que você abra o teu coração e receba Ele. Diga comigo: eu creio, eu creio, eu creio. Pai, perdoa os meus pecados, de pecar contra a Tua palavra. Eu me arrependo dos meus pecados, eu preciso de Ti, ó Pai. Eu aceito Jesus como meu Salvador, como meu único Salvador. Eu aceito a cruz, eu aceito ser crucificado com Cristo. Eu não quero viver mais eu, mas eu quero que Cristo viva em mim. E a vida que eu vivo agora, eu quero viver na fé do Filho de Deus. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Eu quero orar em línguas. Eu quero orar hora após hora, dia após dia, todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por essas vidas que confessaram a palavra, oraram comigo, e creio que o Senhor escreveu o nome dela nos livros da vida, conforme está escrito: com o coração se crê para a justiça, e com a boca fala para a salvação. Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço por a salvação de almas, por vidas que estavam afastadas do teu caminho, estão voltando, por homens e mulheres que foram atingidos por Satanás, estão feridos, soldados feridos, estão sendo curados nesta hora, estão sendo sarados, estão sendo renovados pelo poder do Teu Espírito Santo. Pai, eu te agradeço pela Tua palavra, te agradeço pelo discernimento espiritual. Pai, queremos colocar diante do Teu altar todos os apóstolos, todos os pastores, todos os evangelistas, todos os presbíteros, diáconos, todos que estão ao Teu trabalho, para que eles venham receber, Senhor Deus, nos 4 cantos da terra, o derramamento do Teu Espírito. Pai, nós cremos na Tua palavra, que está escrito, que nos últimos dias, assim diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Pai, que esta palavra se manifesta agora, nos 4 cantos da terra, tocando em cada líder, cada liderado, com fogo, e venha, Senhor Deus, a Tua sabedoria sobre nós, e que venhamos trazer o Evangelho, da forma que ele é, autêntico, o Evangelho de poder, o Evangelho que transforma, o Evangelho que nos coloca na posição de filhos de Deus, para a honra e glória do Teu nome. Pai, eu te dou honra e glória, em nome de Jesus, pelas curas, pelos milagres, pela libertação. Pai, eu te dou honra e glória, por este irmão que está orando por mim, que eles recebam a Tua bênção, por aqueles que estão orando, intercedendo por mim, pela minha esposa, pelo meu filho. Pai, eu te dou honra e glória, pela minha família, que o Senhor tem nos concedido. Pai, a glória é Tua, o poder é Teu. A glória é Tua, o poder é Teu, e nós te damos honra e glória, por ter nos constituído como apóstolo, não chamado por homens, mas chamado por Ti. Tu és o que constitui os apóstolos e os pastores. Pai Todo-Poderoso, eu te dou honra e glória, por ter o privilégio de ter nesse ministério, vidas transformadas, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Se eu não citei alguma coisa da tua vida que você precisa, mas o Espírito Santo conhece tudo, está entendendo? Sabe tudo, recebe aí, ele recebe tudo. Olha, você vai assistir o vídeo depois pelo YouTube, e no YouTube, presta atenção, no YouTube não vai ter corte assim, queda de internet, porque eu estou gravando no servidor, e do servidor eu mando para o YouTube. Então você vai poder entrar no YouTube, que eu vou pôr o link, e você pode assistir de novo, propagar.
Vamos estar unidos, irmãos, em Cristo. Pastor Carlos, um abraço. Todos os pastores, pastor Carlos Pereira, um grande abraço. O pastor Robson, lá de Juiz de Fora. Pastor Pedro Barbosa. Tantos amigos queridos aí, são tantos nomes, né? É bênção. Todos vocês, pastores, evangelistas, obreiros, homens de Deus, mulheres de Deus, somos um no Senhor. E uma boa noite, que você venha dormir, ter sonhos proféticos, visões proféticas, e acordar cheio do Espírito Santo, porque o fogo está pegando. Aleluia, é muito fogo, muita unção, muita glória. É fogo e glória, né? Como diz o apóstolo Danduque, sem fogo, sem sacrifício não tem fogo, e sem fogo não tem glória. Então vamos sacrificar nossa vida na oração, na adoração, na oração em línguas, no jejum, e vamos buscar o fogo que destrói o poder do espírito do anticristo. Em nome de Jesus, graça e paz.